Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação de polinômios. Para a gente estudar esse conteúdo, nós vamos ter que recordar uma das propriedades da potenciação que nós já estudamos, que é a primeira propriedade que fala da multiplicação de potências de mesma base. O que a gente vai fazer? Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, nós temos aí no exemplo A, 2 ao cubo vezes 5 à quinta potência. O 2 é a nossa base e o 3 mais o 5 é a soma dos nossos expoentes. Então, nós temos 2 elevado à oitava potência. Na letra B, 4 elevado à sétima potência vezes 4 elevado à quarta potência. Então, nós mantemos a base e somamos os expoentes. 7 mais 4, 11. Então, resultou em 4 elevado à 11ª potência. Exemplo C. A elevado à sexta vezes A elevado ao quadrado. Isso é igual. Mantém a base, que é o A, e somamos 6 mais 2, 8. Exemplo D. M elevado ao cubo vezes M elevado a menos 9. Mantemos a base, que é o M, e vamos somar os expoentes. 3 mais menos 9. Para tirar o 9 do parêntese, nós fizemos a regrinha do sinal. Então, ficou 3 menos 9. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nós temos M elevado a menos 6. Na letra E, nós temos B elevado ao quadrado vezes Y elevado ao cubo. A gente pode notar aí que as bases são diferentes. Uma base é B, a outra base é Y. Então, aí, nós não podemos usar essa propriedade, porque as bases são diferentes. Então, nós não podemos somar os expoentes. Então, como é que vai ficar essa resposta? A gente repete novamente os termos. B ao quadrado, Y ao cubo. Por que nós estamos relembrando essa propriedade? Porque agora que a gente vai ver a multiplicação de polinômios, nós vamos usar justamente essa propriedade na parte literal, ou seja, na parte das letras. Então, olha aí o nosso próximo slide. Multiplicação de monômio por polinômio. Então, nós temos o primeiro exemplo, 3, que multiplica x mais y. Então, 3 é o nosso monômio e o x mais y é o nosso polinômio. Tá vendo que o polinômio ele está dentro do parêntese? Então, para que a gente possa resolver essa multiplicação, nós vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação, que é o nosso famoso chuveirinho. O 3 eu tenho que multiplicar com x e o 3 eu tenho que multiplicar com y. Então, multiplicando 3 vezes x, resulta em 3x. A regrinha de sinal, o mais do 3 com o mais do y, mais com mais, 3 vezes y, 3y. Então, tá aí o resultado da nossa multiplicação. Por que eu não posso somar 3 mais 3? Porque o 3 está acompanhado do x e o outro 3 está acompanhado do y. Eles não são termos semelhantes, as letras não são a mesma. Por isso que eu não posso somar o 3 com o 3. Letra B, o monômio y somado com o polinômio, multiplicado, com o polinômio 2 mais y ao cubo. Então, novamente, a propriedade distributiva. Vou multiplicar o 2 com o y, que vai me resultar no 2y. E multiplicando o y com o y ao cubo, eu tenho y à quarta. Por que dá y à quarta? Aí nós utilizamos a propriedade da potência. Olha mais à frente ali, olha a multiplicação que eu fiz. Y vezes y ao cubo. Quando o y não tem expoente, o expoente é sempre 1. Então, nós temos 1 mais 3, que vai dar 4. Por isso que a multiplicação deu y elevado à quarta potência. Exemplo C.
O nosso monômio é 5a ao quadrado, multiplicado com o polinômio 3a ao cubo menos 8b. Distribuindo 5a com 3a ao cubo, nós vamos ver 3 vezes 5, que é 15, e a multiplicação do a ao quadrado com o a ao cubo, nós temos novamente a propriedade. Mantemos a base e somamos os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, 15a à quinta potência. A outra multiplicação, 5a ao quadrado com 8b. Então, multiplicando 5 vezes 8, 40. Olha o que aconteceu agora com as letras. O a ao quadrado e o b são letras diferentes. Então, não tem como eu somar os expoentes. Então, o que eu fiz? Repeti a parte literal. Então, o nosso resultado, 40a ao quadrado b. Então, voltando lá na multiplicação do nosso polinômio. Então, o nosso resultado final, 15a à quinta potência menos 40 ao quadrado b. Nesse próximo slide, nós temos a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Então, olha só o exemplo A. 3x mais 5 é o nosso primeiro polinômio, multiplicado com x mais 2, que é o segundo polinômio. Olha só a setinha que está indicando quais são as multiplicações que nós temos que fazer. O primeiro termo que nós temos no primeiro polinômio é o 3x. Então, o 3x ele vai ser distribuído com todos os termos do segundo polinômio. Então, olha só, a setinha está ligando o 3x com o x e depois o 3x com o 2. Então, aí embaixo, onde eu coloquei cálculos, eu destaquei de vermelho essa multiplicação. Olha, 3x vezes x vai dar 3x ao quadrado. Por quê? Porque a letra que é o x, que é a mesma parte literal, nós estamos somando os expoentes. Então, ficou 3x ao quadrado. A outra multiplicação é o 3x com o 2. Então, 3x vezes 2 resultou no 6x. Então, tá lá destacado de vermelho. 3x ao quadrado mais 6x. Agora é a vez de nós multiplicarmos o segundo termo do primeiro polinômio, que é o 5. Olha a setinha também distribuindo. Eu estou distribuindo primeiro o 5 com o x, depois o 5 com o 2. Olha lá embaixo os cálculos. 5 vezes x me dá o 5x. E 5 vezes 2 é igual a 10. Então, está destacado de verde a segunda multiplicação. 5x mais 10. Só que se a gente for observar essa expressão, ou seja, esse polinômio, 3x ao quadrado mais 6x mais 5x mais 10, nós temos dois termos aí que são semelhantes. Onde a gente olha a semelhança? Na parte literal. Então, se você observar, o 6x e o 5x, eles têm a mesma parte literal. Então, olha só como ficou o resultado final. 3x ao quadrado mais 11x mais 10. Da onde saiu o 11x? Da soma do 6x mais 5x. Então, eu somei o 6 mais 5, que deu 11, e a parte literal, que um x, ela manteve a mesma. Por que a gente não soma o 3x ao quadrado com o 11x? A letra, ela é a mesma, só que os expoentes são diferentes. O do 3x, ele está elevado ao quadrado, e o do 11x está elevado a 1. Então, elas não são semelhantes. Por isso que eu não posso somar o 3x ao quadrado com o 11x, ok? Olha o exemplo B. 3a ao cubo menos 6 multiplicado com 4a mais 8c. Então, o primeiro termo é 3a ao cubo. Distribuir ele com 4a e com 8c. Então, olha só ao lado ali a operação que eu fiz da multiplicação. 3 vezes 4, 12.
O A é a mesma parte literal, somamos os expoentes, 3 mais 1, 4. Então, me resultou em 12A a quarta potência. E multiplicando 3A ao cubo vezes 8C. 3 vezes 8, 24. As partes literais são diferentes, então elas só foram repetidas. Repeti o A ao cubo e o C. Então, essa primeira multiplicação resultou em 12A à quarta mais 24A ao cubo C. Resolvendo agora a outra multiplicação, o segundo termo, que é o 6. Então, distribuí o 6 com 4A e o 6 com 8C. Observa lá a multiplicação. 6 vezes 4A, 24A. 6 vezes 8C, 6 vezes 8, 48C. Levando lá para a nossa resolução. Aí nós temos a regrinha de sinal, porque o C ele é negativo. Então, menos 6 com mais 4A, menos com mais, menos 24A. Menos 6 multiplicado com 8C, menos com mais, menos, o 6 vezes 8, 48C. Então, esse é o nosso resultado final. Nós não podemos mais simplificar, por quê? Porque as partes literais são todas diferentes. Então, eu só posso somar quando a parte literal ela é a mesma. Exemplo C. X mais y vezes x menos y. Olha lá de novo a setinha. Primeiro termo é o x. Então, distribuí o x com o y, depois o x, o x com o x, depois o x com o y. Então, olha lá as operações. X vezes x me dá x ao quadrado, porque eu somei os expoentes. 1 mais 1, 2. X vezes y são letras diferentes, então eu não posso somar os expoentes, então elas só foram repetidas, x e y. Agora, nós vamos multiplicar o y. Distribuímos o y com o x e o y com o y. Então, temos lá a multiplicação y vezes x ou x vezes y, porque é a mesma multiplicação. Então, isso vai me resultar no xy. E o y vezes y vai me dar y ao quadrado, porque somando os expoentes, 1 mais 1, 2. Então, eu só somo os expoentes quando a parte literal é a mesma. Quando as partes literais são diferentes, não tem como somar os expoentes, então elas vão ser só repetidas. Então, como é que vai ficar a nossa expressão, ou seja, o nosso polinômio? X ao quadrado menos xy com mais xy menos y ao quadrado. O que nós temos de semelhante ali na expressão? O xy. O xy negativo com o xy positivo, eles são semelhantes porque a parte literal é a mesma. Então, se os sinais são diferentes, a gente não vai diminuir? Diminuindo, isso aí vai dar zero. Então, a parte do xy não vai existir mais no nosso resultado. Então, o nosso resultado vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha o exemplo E. Dados os polinômios. Então, estou destacando o polinômio A de verde, que é x menos 2. O polinômio B está destacado de vermelho, que é x menos 3. E o polinômio C está destacado de azul, que é x mais 1. O que ele quer que você faça? Que você calcule o A vezes o B vezes o C. Então, agora nós vamos fazer uma multiplicação entre 3 polinômios. Então, qual que é a primeira etapa? Primeiro, nós vamos multiplicar o A com o B. Então, o nosso polinômio A, x menos 2, multiplicado com x menos 3. Então, nós vamos distribuir. Olha lá ao lado. Primeiro eu vou multiplicar o x vezes x, x ao quadrado. Depois o x com 3, x vezes 3, 3x. Agora nós vamos multiplicar o 2 com o x e o 2 com o 3. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6.
Lembrando que quando for multiplicar o 2 é negativo. Então, nós temos que ter uma regrinha de sinal. Por isso que resultou em x ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6. Quem é que são semelhantes aí? O menos 3x com menos 2x. Então, nós temos que resolver. Então, repetimos o x ao quadrado, menos 3 com menos 2, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ficar 5x e repetimos o 6. Então, esse é o resultado da primeira multiplicação do A com o B. O que nós vamos fazer agora? Na segunda etapa, nós vamos multiplicar agora o resultado de A vezes B, que é x ao quadrado menos 5x mais 6, com o valor do C, que é x mais 1. Então, vamos lá distribuir de novo. Vamos começar com o x ao quadrado. Então, primeiro eu vou multiplicar o x ao quadrado com x, que vai dar x ao cubo. Depois, o x ao quadrado com 1, que vai dar x ao quadrado. Então, já temos aí o resultado da primeira multiplicação. X ao cubo mais x ao quadrado. O segundo termo é menos 5x. Então, agora vamos distribuir o 5x com x e o 5x com 1. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 1, 5x. Quando nós levarmos lá para a nossa resolução, lembrando que o 5 é negativo, nós temos que fazer a regra de sinal. Menos com mais menos, 5x ao quadrado, menos com mais menos, 5x. Agora é a vez de multiplicar o último termo, que é o 6. Então, vamos distribuir o 6 com o x e o 6 com 1. 6 vezes x, 6x, e 6 vezes 1, 6. Então, levando lá para a nossa resolução. Então, nós temos mais 6x com mais 6. Agora, vamos resolver os termos semelhantes. Então, nós temos semelhantes aí o x ao quadrado com menos 5x ao quadrado e depois o menos 5x com mais 6x. Então, o resultado final, x ao cubo mais x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, ficou menos 4x ao quadrado. Menos 5x com mais 6x, novamente, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 6 menos 5, 1x. E repetimos o 6. Então, nosso resultado final, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6. Então, tá aí, meus alunos, a nossa explicação. Espero que seja o suficiente para que vocês façam a tarefa de vocês, ok? Um abraço, até a próxima!